Olá, queridos pais, caros amigos. Estamos aqui em mais um vídeo de orientação. E no dia de hoje quero abordar os inimigos da memória. Nós já vimos, nos vídeos anteriores, que a nossa memória é formada por memória de curto prazo e memória de longo prazo. Já vimos a significância e a importância do registro das informações na memória de longo prazo. E agora quero abordar os inimigos que atrapalham esse processo. O primeiro é a ansiedade, depois vem o estresse, depois os altos níveis de cortisol. A ansiedade, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina e muitas vezes nos leva a situações de que fazem com que a nossa capacidade de registro, de atenção, de foco, não ocorra. O estresse da mesma forma, a gente muitas vezes se sente impotente, acha que não é capaz, né? E a ciência vem estudando o que bioquimicamente a ansiedade e o estresse faz no processo de registro de memória. E já foi descoberto, né? Dos principais fatores é a produção em grande escala de uma proteína chamada quinase C, que ela simplesmente interfere no registro das informações na memória de curto prazo. Então, nós vimos, nós já aprendemos, que a memória de curto prazo é quando nós recebemos as informações, seja pelo aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, e é uma memória operacional. Então é onde o cérebro avalia se aquelas informações elas são relevantes, são importantes, é a informação que nós utilizamos para dar respostas imediatas no nosso dia a dia, mas é uma memória que, num determinado tempo, essas informações são eliminadas, são deletadas. O que acontece é que essa alta concentração de quinase C faz com que essa eliminação ocorra de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada. Então, muitas vezes, essas informações são deletadas antes mesmo do cérebro poder avaliá-las e promover o devido registro da memória de longo prazo. Já os altos níveis de cortisol, nós vimos de que o cortisol faz parte e é importante no estado de vigília, Então, durante o dia, para que a gente possa estar proativo, mas os níveis altos de cortisol, principalmente no período noturno, onde deveríamos ter um baixo nível, um alto nível de melatonina, para promover o descanso, a reparação, a restauração fisiológica e os registros das informações, quando eu tenho um alto nível de cortisol no período noturno, eu tenho um sono superficial. E isso também faz com que eu tenha, durante 24 horas do dia, um nível de cortisol bem acima do ideal. E o que o nível de cortisol alto faz? Ele promove um bloqueio no resgate das informações que estão lá na memória de longo prazo. Então, eu não consigo acessar aquelas informações. Ele impede que aquelas informações registradas possam vir à memória de trabalho. E, automaticamente, eu não consigo utilizá-la quando necessário. Então, tanto a ansiedade, quanto o estresse, quanto os altos níveis de cortisol devem ser de alta relevância e importância no acompanhamento dos nossos filhos, para poder verificar se a atividade de estudo que eles estão tendo, se a sobrecarga, se a pressão não está demasiada, fazendo com que tanto a ansiedade quanto o estresse possa estar levando a eles dando a eles uma baixa capacidade de registro das informações estudadas. E automaticamente o nível de aprendizado esteja abaixo da expectativa. Muitas vezes a gente ouve pais dizendo que meus filhos estudam, mas não conseguem ir bem. Pode ser que o problema não esteja na capacidade de estudo, mas pode ser que na hora que nós colocamos o estudante à prova, o seu nível de ansiedade é tão grande, o seu estresse é tão grande, o seu nível de cortisol está tão alto que ele não consegue promover o acesso à informação registrada. E isso faz com que a performance dele seja menor do que o esperado. Então, nós temos que acompanhar muito de perto
Existem hoje alternativas, existem caminhos para poder trabalhar como as crianças, como os jovens devem lidar com a ansiedade e com o estresse, como a gente deve fazer para fazer com que os níveis de cortisol fiquem num patamar aceitável, para que a eficiência do processo de aprendizagem e as respostas do processo de aprendizagem seja de forma efetiva e eficiente. Quero agradecer a atenção, fico aqui à disposição e muito obrigado por tudo e um grande abraço.